Começamos? Bom, a gente vai fazer esse webinar aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular sobre a cirurgia dos defeitos do septo atrial. Nós temos convidados o Dr. Leonardo Miana, que é professor colaborador da USP e cirurgião cardiovascular do INCOR. A doutora Lídia de Souza, que é cardiologista intervencionista do Centro de Referência de Cardiopatias Congênitas da Universidade de Lisboa. O doutor Eduardo Saad, que é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da PUC do Rio Grande do Sul e trabalha no Hospital Mãe de Deus. E o professor e o doutor Leonardo Urinari, que é cirurgião cardiovascular do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba e é professor da Universidade Federal do Paraná. Essa moderação vai ser feita por mim, Henrique Murá, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pelo Dr. Rui Almeida, que é cirurgião cardíaco de Cascavel. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Rui, para ele começar os trabalhos. Dr. Rui. Obrigado, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de vocês estarem aqui e poderem passar para os cirurgiões cardiovasculares alguma coisa de diferente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à doutora Lídia, exatamente porque temos que ver a diferença do horário, que são 11 horas e 3 minutos em Lisboa, então é um horário bastante tarde, então eu queria agradecer a sua disponibilidade. E vamos começar já com o Leonardo Miana. Leonardo, como foi apresentado, ele é cirurgião cardíaco infantil ou pediátrico no INCOR e é doutor pela USP e vai falar sobre a indicação clínica da cirurgia de defeitos ou para a cirurgia de defeitos do septo interatrial ou interauricular, como em Portugal. Miana, tudo seu. Boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. É sempre uma honra poder participar tanto pessoalmente e agora com essa nova plataforma que nós já estamos ficando habituados com ela agora, né? Vou aqui compartilhar a minha tela. Então, como já dito pelo Dr. Rui, nos coube falar um pouco da indicação clínica da correção dos defeitos. Como nós temos uma plateia bem heterogênea, pode ser que fique um pouco básico para a maioria dos senhores, mas eu acho que é importante, às vezes, a gente passar por alguns conceitos básicos, ainda mais que pode parecer muito simples a indicação ou contraindicação, principalmente da correção dos defeitos septais atriais, mas talvez a gente pode aprender alguma coisa ou trazer alguma coisa de novo. Eu, sinceramente, falo para vocês que cada vez que eu preparo e vou estudar e vou montar aula, eu mesmo aprendo alguma coisa nova. Então, pode ser que os senhores aprendam alguma coisa nova ou não, ou seja, só reforçar conceitos já estabelecidos. Como todos sabemos, a CIA é uma cardiopatia congênita acianogênica, de apresentação primária acianogênica, de perfluxo pulmonar e que perfaz aproximadamente 8 a 10%, dependendo do trabalho populacional, das cardiopatias congênitas. É a cardiopatia congênita mais frequente diagnosticada no adulto, né? Então, a cardiopatia congênita diagnosticada no adulto, a mais comum disparada é a comunicação interatrial. Sua classificação se dá pela localização no septo interatrial, então a mais comum delas é o defeito do tipo ostium secundo, que ocorre em aproximadamente 75% dos casos, e felizmente é o mais fácil de se corrigir, é o que mais se dá para oclusão por endovascular, apesar de que endovascular às vezes consegue abordar alguns defeitos tipo seio venoso, mas a gente ainda pode ter os defeitos do tipo septum ostium primum em 15%, às vezes 20% dos casos, associados ao defeito do septo atrioventricular. Os defeitos seios venosos superior, relacionado à drenagem anômala, muitas vezes das veias pulmonares superiores direitas, e do seio venoso inferior, às vezes relacionado à cimitarra ou outras drenagens anômalas parciais. Mais raramente, nós podemos ter em menos de 1% dos casos os defeitos do tipo seio coronariano. A fisiologia normal do coração, nós temos o débito cardíaco do lado direito e do lado esquerdo iguais, quando não há defeito ou comunicação intracardíaca. Na comunicação interatrial, como já dito, ocorre um hiperfluxo pulmonar, ou seja, um aumento de sangue que passa pelo lado direito do coração em direção aos pulmões,
com isso levando a um relativo baixo débito, uma diminuição do débito cardíaco à esquerda. Obviamente não chega a levar num baixo débito, ninguém nunca viu uma criança em baixo débito apenas por uma CIA, mas é um baixo débito relativo que corrobora para o surgimento dos sintomas, que não são sintomas muito proeminentes, na maioria das vezes, mas os senhores vão ver que os sintomas de baixo ganho de peso, cansaço, sudorese e palidez são decorrentes disso, desse baixo débito relativo do lado sistêmico, ao passo que a gente tem um aumento de sangue passando do lado do território pulmonar, levando ao aumento das cavidades átrio direito, ventrículo direito e tronco pulmonar para a acomodação desse sangue, desse volume de sangue aumentado, protegendo da formação de hipertensão pulmonar desse lado, pelo menos nas fases mais iniciais. A história natural da CIA, esse é um slide clássico, né? É um trabalho dos anos 70, que na realidade é um estudo que fez avaliação de espécimes de necrópsia e autópsia dos anos 50 e 60, nos anos 70 já tinha cirurgia de CIA, mas então foi avaliada essa história natural, nós nunca mais vamos ter um trabalho desse, e ele é um trabalho que é até bastante pessimista, que mostra aí que 90% dos pacientes com CIA não vão sobreviver até os 60 anos. Acredito que isso seja mais antigo, né? Até porque a sobrevida da população era menor nessa época, então a sobrevida média talvez fosse menor, mas é um estudo que mostrou que tinha as mortes começavam a ocorrer principalmente após a segunda, terceira década de vida, mas é um cenário um pouco pessimista, a meu ver, nos dias de hoje, que serve mais para a gente mostrar e conscientizar da importância de, mesmo sendo uma doença com poucos sintomas, que tem riscos, principalmente no longo prazo. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre os sintomas, né? O paciente pode ser assintomático, pode ter algum grau de insuficiência cardíaca, na criança manifestada mais por cansaço, taquipneia, baixo ganho de peso. E existe uma dúvida que é recorrente nas discussões em sessões de cardiopatia congênita, se a CIA pode ou não causar hipertensão pulmonar e Eisenmenger. Então, se parece um paciente que tem uma CIA e tem uma hipertensão pulmonar, o que surgiu primeiro? Foi a CIA que causou a hipertensão pulmonar ou não? Esse paciente tinha uma hipertensão pulmonar primária e tem também um diagnóstico de CIA. Poucos estudos na literatura, esse é um estudo bem interessante, não dá para a gente mostrar muito porque o tempo é exíguo, mas esse estudo comparou, pegou pacientes pareados por idade, peso e sexo. Eles observaram pacientes com CIA e Eisenmenger e pacientes com CIA com pressão pulmonar normal. Obviamente, os pacientes com Eisenmenger eram mais sintomáticos, eles tinham o hiperfluxo menor, né? Tinham um QPQS menor, pressão sistólica na pulmonar, obviamente, maior e a saturação menor. E o que tinha de diferente mesmo nesses pacientes com relação aos que não tinham pressão pulmonar aumentada era o tamanho do defeito. Era o dobro o tamanho do defeito, em torno de 3,7 centímetros, 37 milímetros, ao passo que os que não tinham HP, a mediana era de 1,9, a média de 1,9 centímetros. Então, no final da conclusão desse estudo, eles também fizeram alguma análise de alguns dados de genética, eles acham que sim, que a CIA grande pode causar Eisenmenger e assim grande parte da literatura vai nesse sentido, já existe uma corrente que acredita que não, que isso seja secundário, a CIA atue de forma até ajudando no paciente com HP primária a ter o escape do lado direito para o lado esquerdo. O quadro clínico, então, muitos desses pacientes podem se apresentar de forma assintomática, quando não olhados de perto. Então, você pega uma criança e essa criança, até os 2, 3 anos, tem um ganho de peso razoável, cresce, e teoricamente é uma criança normal, entre aspas. A gente sabe que muitos dos adultos que se referem a assintomáticos são autolimitados. Quando você coloca esses pacientes para fazer um teste ergospirométrico ou para avaliar a resistência, esses pacientes têm uma resistência baixa ao exercício. Muitos têm sintomas de fadiga, infecções respiratórias de repetição pelo hiperfluxo, intolerância ao esforço e palpitações. Tem outro dado interessante, muitas crianças procuram o cardiopediatra com queixa de dor torácica. A gente não sabe, tem alguns 2 ou 3 trabalhos na literatura que falam sobre isso. Também não é bem definido se essa dor é algo que qualquer criança tem e acaba se fazendo exame descobrindo algo assintomático, ou se essa dor pode ter alguma explicação, nunca foi encontrada. A presença de arritmias atriais ocorre pela dilatação atrial direita,
tanto a fibrilação atrial quanto o flutter, e a doença do nó pode estar associada. Importante o diagnóstico das arritmias atriais, porque elas devem ser bem investigadas e abordadas cirurgicamente quando do momento da indicação da correção do defeito. A embolia paradoxal é algo que pode ocorrer e pode ser um indicativo de intervenção e correção. Nós vamos falar mais para frente, principalmente quando formos falar do forame oval patente. A presença de HP nós já comentamos. E os defeitos pequenos, abaixo de 10 milímetros, considerados defeitos pequenos, geralmente evoluem com poucos sintomas até os 50 anos. Porque após os 50 anos, começa a haver uma maior aumento da resistência dos vasos, os vasos vão ficando mais enrijecidos, aumenta a resistência do coração esquerdo, com isso diminui a complacência do ventrículo esquerdo e com isso o shunt esquerdo e direito aumenta. E a outra coisa que altera a magnitude do fluxo é o tamanho do defeito. Então, defeitos maiores vão ter mais sintomas e mais repercussão, e tamanhos menores vão ter menos sintomas e menos repercussão. Claro que a complacência do ventrículo esquerdo e direito vão também impactar nisso. E a presença de lesões associadas, sejam elas defeito do septo AV, como já dito, no óstium primo, drenagens anômalas venosas parciais no seio venoso, prolapso de válvula mitral, que é bastante comum associado com o CIA, quando ocorre insuficiência junto, estenose pulmonar valvar, aí diferenciar a estenose pulmonar valvar realmente orgânica ou secundária ao hiperfluxo. Realmente, gradientes abaixo de 40 estão geralmente relacionados ao hiperfluxo em defeitos grandes, e gradientes maiores que 40 devem ser investigados e abordados a válvula pulmonar no momento cirúrgico. E quando há CA do tipo seio coronário, sempre avaliar a presença da veia cava superior esquerda persistente, que pode estar ou destelhada ou que pode causar até mesmo cianose. Algumas particularidades, a gente sabe que não existe indicação de profilaxia para endocardite na CIA, mas nos pacientes pós-correção, até 6 meses, até endotelização tanto do dispositivo quanto dos PETs, é indicada a profilaxia. No caso das gestações, ela só é contraindicada na presença de HP severa e também na gestação pode aumentar o risco de embolia paradoxal. A ocorrência familiar associada a essa alteração, a mutação genética, ela é mais comum, então a mãe portadora de CIA ela tem uma chance até 10 vezes maior do que a mãe normal de ter uma criança com CIA, e algumas síndromes, a Down associada a várias cardiopatias e a Holt-Oram, que é uma síndrome bastante associada aos defeitos septais atriais. O exame físico nós já comentamos, então não é um exame muito rico, baixo ganho de peso, algumas pacientes podem ter impulsões sistólicas na borda external esquerda alta, assim como o desdobramento amplo e fixo da B2 no foco pulmonar, e o sopro sistólico ejetivo de hiperfluxo também na borda external esquerda alta, relacionado ao aumento desse fluxo ou do aumento do volume de sangue passando pela via de saída do ventrículo direito. Uma coisa interessante, nas diretrizes de adulto de 2018, publicada na Circulation 2019, a importância da oximetria de pulso, principalmente nos pacientes ou crianças maiores ou adultos, tanto no repouso quanto após o exercício, que é indicado geralmente a caminhada de 6 minutos, você observar se há queda da oximetria para ver se há inversão de shunt, e aí levando a uma suspeita maior de pressão pulmonar aumentada. Com relação aos exames complementares, o raio-x de tórax, muito valorizado pelos cardiopediatras mais antigos, que sempre falavam que se não há algum grau de cardiomegalia, não há indicação de tratar CIA. Então, a gente pode observar um pouco de aumento de área cardíaca, as expensas de ato direito, ventrículo direito, tronco pulmonar abaulado e aumento da trama vascular pulmonar. O eletrocardiograma ele vai mostrar a sobrecarga das câmaras direitas, seja do ato quanto do ventrículo, com graus variados de bloqueio de ramo direito, e atentar sempre para a presença das arritmias atriais. O eco é o padrão ouro, como todos sabemos, ele vai te dar a localização e o tamanho do defeito, a direção do shunt, se o shunt é exclusivamente esquerda-direita, ou se tem algum grau de inversão de shunt, a dimensão das cavidades e a dimensão do tronco pulmonar, a presença de defeitos associados, a estimativa da pressão sistólica da artéria pulmonar através da pressão na insuficiência tricúspide, quando há algum grau de insuficiência tricúspide, e também a estimativa do fluxo pulmonar pelo fluxo sistêmico. Aqui uma ressalva que é bastante complicada essa medida, principalmente em pacientes mais velhos, porque não sei se os senhores sabem, obviamente muitos aqui já sabem, que o eco ele mede o QPQS, ou estima o QPQS,
multiplicando a velocidade integral, né, o índice da velocidade integral, o VTI, tanto na via de saída do VD quanto do VE, multiplicando pela área dessa via de saída. Então, pacientes que tiveram mais hiperfluxo no passado, tiveram muita dilatação pulmonar, acabam tendo uma superestimação do seu VTI, ao passo que é melhor e mais relacionado com a clínica se relacionar ao VTI, não o QPQS dado pelo ECA. Então, observa sempre o VTI, ou pede para o ecocardiografista laudar tanto o QPQS quanto o VTI. Às vezes a pulmonar está muito dilatada, mas o VTI está bem parecido. Então, mostra que não há talvez tanto QPQS, igual o eco costuma superestimar. O eco transesofágico está indicado para avaliação de bordas pré-hemodinâmica, quando vai ser fechamento por via de oclusor, vai ser falado mais para frente, ou quando você tem alguma dúvida diagnóstica de outros defeitos com relação às válvulas, ou com relação, às vezes, à drenagem das veias pulmonares, e ele pode ser lançado mão do eco transesofágico. O eco 3D, que tem sido muito em voga atualmente, ele é um auxiliar, quando possível, para as intervenções, mas para diagnóstico não tem nada comprovado, além de ser uma imagem mais bonita e dar mais noção, mas não tem nada comprovado de que ele seja superior ao eco bidimensional. A angiotomografia é indicada quando há dúvida diagnóstica, principalmente na drenagem venosa pulmonar ou na presença de veia cava superior esquerda persistente, em que a gente quer tirar alguma certeza da relação, da distância, para ver se é possível. Principalmente, eu peço muito quando vou fazer mini por toractomia, e se você tem CIA tipo C venoso, você não pode ter uma veia pulmonar muito alta drenando na cava. Tem que fazer uma cirurgia tipo ordem e você ser surpreendido na cirurgia com uma veia muito alta. Então, a angio-TC tem grande valia nesses casos. Ou então para planejamento cirúrgico, de mini acesso, ou para robótica, para avaliação dos vasos, quando você vai canular os vasos femorais ou cervicais. Então, ele tem seu papel nessa situação. Aqui, mostrando as diretrizes ainda de adultos, que tanto a angiotomo quanto o eco transesofágico e a ressonância são úteis na avaliação da drenagem das veias pulmonares. Eu gosto de lançar a mão sempre da angiotomo. Acho que ela é rápida, fácil e dá bastante informação. O cateterismo está apenas para avaliação hemodinâmica da HP, então se você tem alguma suspeita de hipertensão pulmonar, a avaliação hemodinâmica está indicada, ou, claro, quando você vai tratar através da hemodinâmica. Então, a indicação cirúrgica nos pacientes que não têm repercussão hemodinâmica deve-se indicar outro segmento clínico, em geral são defeitos pequenos. Tem alguns estudos na literatura já mostrando a chance da CIA fechar, então ela é mais comum do que a gente pensa muitas vezes. CIAs de 4, 5 milímetros têm uma chance acima de 80% ou de regressão ou de fechamento espontâneo. CIAs de 6, 7 milímetros têm uma chance também acima de 50%, de 60% de fechar espontaneamente ou de regredir. Aí já CIAs acima de 8 milímetros, essa chance já diminui para 30%. CIAs maiores, isso fica cada vez mais raro. Esse é um estudo muito semelhante, mostrando aí a comparação de tempo de fechamento para defeitos menores de 3 milímetros, entre 3 e 5, fecha em torno de 2, 3 anos, e leva mais tempo para fechar defeitos médios. E aqui ele observa a mesma coisa que o outro, que defeitos até 8 milímetros têm a chance de fechamento, demora mais no uso até 8 milímetros, e defeitos maiores é mais raro. Aqui no caso foi 1,5% só de fechamento espontâneo nesse caso. A indicação se dá, então, nos pacientes com repercussão hemodinâmica, mesmo assintomático. Então, se eu tenho um fluxo pulmonar sobre o sistêmico maior que 2, a ressalva aí se dá no que eu disse com relação à hipermensuração no eco. E nos QPQS, acima de 1,5 e menor que 2, a gente fica sempre em dúvida. Então, tem que fechar sempre a tríade. Tem QPQS aumentado no eco, tem que ter aumento da área cardíaca no raio-x, tem que ter sobrecarga no eletro. Então, a gente sempre atentar a isso, e, obviamente, os graus do exame físico de ausculta. Lesões associadas e o sinal de HP, que a gente falou com relação ao teste de caminhada da oximetria, que já foi comentado. A presença de embolia paradoxial e na presença de ortodeoxia platipneia documentada, esse é um evento raro, para ser sincero, nunca vi nenhum paciente. São aqueles pacientes que têm a sintomatologia quando sentados e em pé caem em saturação, e tem sintoma de cansaço, e quando deitados não tem saturação. É muito mal explicado isso, e eu, para ser sincero, nunca vi, mas está aí nas diretrizes, nos trabalhos, como indicação de tratamento nesses pacientes. As contraindicações, então, são naqueles pacientes com hiperresistência documentada, principalmente acima de 8 unidades Wood, muito alta,
aqueles pacientes que têm a pressão pulmonar e resistência vascular pulmonar acima de 2/3 da sistêmica, também deve se discutir bem, mas em geral são contraindicados. E naqueles que têm pressão pulmonar aumentada e resistência aumentada, mas que estão menores que 2/3 da sistêmica e têm boa resposta vasodilatador, se questiona se deve se indicar com a realização de um PET fenestrado. Então, diminuir a CI de 4 centímetros para 4, 5 milímetros. Tem sido nossa prática, mas isso ainda é questionável na literatura. Essa é a diretriz de adultos, né, de CIA em adultos, então direção do shunt, você tem um eco com defeito esquerdo-direito, você vai simplesmente avaliar a resistência vascular pulmonar for menor que 1/3, está indicado, o paciente tem sintomas, né, está indicada a fechamento se for pela cirurgia ou por device, ou sendo classe 1 quando o paciente tem sintomas e classe 2A quando o paciente é assintomático. Quando a resistência vascular pulmonar for maior que 1/3, ou a pressão sistólica maior que 50%, consulta com HP, se liberado para tratar, ela é 2B para tratamento. Quando eu tenho Eisenmenger, o classe 1 é consultar com hemodinâmica e o tratamento das diversas classes de medicações para diminuição da hipertensão arterial pulmonar. E não se deve fechamento aqui nesses casos é classe 3. Algumas ressalvas só sobre FOP, eu sei que já vai ser comentado mais para frente, mas já foi demonstrado agora, principalmente pelos últimos 5 trials, desde 2017, que há realmente uma vantagem com relação à recorrência de AVC embólico criptogênico com o fechamento através de devices dos FOPs, diminuição para menos da metade no segmento, o número necessário para tratar de 40 pacientes. Também a avaliação desses 5 estudos maiores, a gente percebe que há, claro, aumento do risco de FA pela manipulação, então você vai ter mais FA nesses pacientes, isso já é sabido. Então, o algoritmo de tratamento do FOP, ele é simples, então um paciente menor de 60 anos, que tem uma VE isquêmico, você vai avaliar se tem estenose de carótida, cardioembolismo, doença cerebrovascular, secção arterial, hipercoagulabilidade. Respondeu tudo isso sim. Se for sim, algum desses, a conduta em geral é medicamentosa. Se for não, se ele tem outros fatores, hipertensão, diabetes descompensados, doença autoimune, abuso de álcool, não. Sobre arritmia, não tem arritmia, FA, Flutter que possa explicar a embolia. Se tem expectativa de vida baixa, ou alguma falência, alguma doença, tumor em estágio terminal, endocardite, valvopatia grave, excluindo-se tudo isso, pode ser indicado o fechamento percutâneo. Claro que tem fatores que favorecem ainda mais a indicação, como trombose venosa, se a lesão for multifocal, se o forame oval for grande ou ainda com aneurisma do septo intra-atrial, e se a anatomia da válvula de Eustáquio e da rede de Chiari forem exuberantes, que facilitam e levam a gente a pensar mais em AVC ou AVE criptogênico. Bom, era isso que eu tinha para dizer, espero ter mantido no tempo e ter sido a contento dos senhores. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigado, Leonardo. Eu vou pedir para o Dr. Henrique Moura apresentar o próximo palestrante. O nosso próximo palestrante é o Dr. Leonardo Linari, que é cirurgião cardiovascular do Hospital Pequeno Príncipe, que vai falar sobre o tratamento cirúrgico convencional desses defeitos do septo intra-atrial. Dr. Leonardo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, ao Dr. Henrique, ao Dr. Rui, e em especial a doutora Lídia, por estar participando nesse webinário conosco. Espero que nesses momentos de Covid todos estejam bem, mas eu acho que na nossa área da cirurgia, da cardiologia pediátrica, temos que ter um foco específico para esse novo aparecimento dessa Kawasaki-like disease. Eu acho que temos que começar a prestar atenção nesse aspecto. Quando foi designado para falar sobre a cirurgia convencional, aqui eu eliminei tudo que era de cirurgia por vídeo e tudo que era cirurgia robótica. A cirurgia cardíaca para fechamento de CIA já é antiga, ela foi sempre uma das primeiras cirurgias cardíacas, como já bem descrito pelo Dr. Miana, todos os tipos de CIA, suas localizações. Eu aqui não vou me deter no foco de forame oval patente e vou falar sobre esses tipos de CIA,
fossa oval, posterior, seio venoso, seio coronário e ósteo primo eu também incluí neste cenário de hoje. Eu acho que não podemos esquecer que para qualquer procedimento as decisões cirúrgicas e os resultados são dependentes de um diagnóstico correto, tanto morfológico quanto fisiológico. E eu destaco aqui que eu acho que em torno de uns 10% dos pacientes que eu opero por ano de CIA foram casos de insucesso das intervenções percutâneas, mas não insucessos do dispositivo, insucessos do diagnóstico que levaram os doentes até a sala de hemodinâmica, que previamente poderiam ter sido analisados justamente por essa falta de um diagnóstico morfológico adequado. Não podemos esquecer, para nós cirurgiões, que CIA é acesso, o acesso é meio, não é fim. CIA, se existe uma cirurgia cardíaca que tem mortalidade zero, é a CIA, a mortalidade é zero em qualquer centro razoável de cirurgia cardíaca. E em cardiologia pediátrica, nós temos que sempre voltar ao nosso fulcro do tratamento para longo prazo, décadas, ou seja, a gente tem que levar o que é melhor para o paciente daqui a décadas, não no tempo de internação. Para nós, os acessos de cirurgia convencional, esternotomia, eu vou falar um detalhe que é a minha técnica preferida, que é a toracotomia axilar direita, a mini esternotomia e a toracotomia anterior direita. De todas as técnicas, tem que haver domínio, tem que saber que tipo de procedimento nós vamos fazer. Se é uma com drenagem anômala cava superior e você abrir numa mini esternotomia inferior, você vai ter muita dificuldade, ou seja, o grau de certeza do diagnóstico morfológico é fundamental. Tem que ter instrumental adequado, tem que levar em relação à idade, se a criança tem mama, se é sexo masculino ou feminino. Mas hoje eu destaco para vocês que quem mais me pede acesso minimamente invasivo são os pais. Nada disso nós podemos abrir mão por segurança no procedimento. Sempre se compara tipo de acesso, sangramento, tempo de extubação, dor, tempo de intervenção, mas para mim a única coisa que eu consigo comparar é o aspecto estético. Eu confesso para vocês que cada paciente que eu opero e a cirurgia minimamente invasiva, eu praticamente pressiono para que aquele paciente seja estubado logo, tenha alta da UTI. Então eu não consigo comparar coisas do ponto de vista subjetivas. Eu acho que objetivamente os acessos minimamente invasivos do ponto de vista estéticos são facilmente comparáveis e com grande benefício. Não preciso lembrar para vocês, para fazer acesso minimamente invasivo tem que ter instrumental. Às vezes é um pequeno pontinho que a gente precisa dar lá perto da cava inferior, ou é um nó que ficou muito longe. Eu acho que não dá para ser amador nessas coisas. E aqui eu já destaco com a técnica que é de minha preferência, que foi talvez renascida pelo Dr. Schreiber, que é essa técnica do acesso axilar. Eu só selecionei um trabalho aqui para mostrar para vocês que essa é a técnica hoje para fechar CIA em criança. É a toracotomia axilar direita, é um acesso fácil. Aqui 244 CIAs fechadas. É uma canulação simples, o acesso à lateral direito. Se você tiver dúvida que tem drenagem anômala, você tem que abrir no terceiro espaço, senão você vai poder abrir no quarto espaço. A incisão na pele é transversa. Ela tem uma grande vantagem de poupar toda a musculatura torácica. Não depende de definição de mama, não corta tecido mamário, a circulação extracorpórea é central com cânulas convencionais. Ela tem uma grande desvantagem, talvez a maior de todas, é que ela é de difícil conversão. Eu nunca precisei converter uma cirurgia dessa, mas como o paciente está em 90 graus, se você precisar converter, eu acho que vai ser difícil. E ela te dá acesso restrito ao átrio direito, válvula tricúspide e via de entrada do ventrículo direito. Então, se você quiser fechar CIVs de via de entrada, talvez você também possa tentar por essa técnica. Aqui só para mostrar um exemplo nosso lá do Hospital Pequeno Príncipe, a posição do paciente, aonde é que é o acesso. Percebam vocês, é uma cirurgia aí nesse caso de 5 centímetros. Aqui um outro caso, talvez fique um pouco poluída a incisão, porque todas as cânulas vão estar pela incisão, mas sem nenhum problema. Eu não cadarço as cavas, como eu uso vácuo, então as cânulas só estão dentro das cavas, aspirando, não precisa cadarçar a cava.
Aqui o aspecto final, percebam vocês, fica na região axilar de verdade, aqui uma incisão de 4 centímetros, sem nenhum problema. Eu acho que para menino, talvez, eu acho que a esternotomia parcial inferior pode ser utilizada. Ela é um cortezinho pequenininho, ela tem uma desvantagem que é da canulação da aorta. Se você não tiver um retrator fixo na mesa, como esse que eu estou mostrando aqui, que levante o externo, às vezes fica difícil e você acaba tendo que abrir o externo muito. Eu acho que se você não tiver instrumental adequado, não deve ser feito. Quando é menino, dá para a gente escolher entre axilar ou essa mediana. Para adulto, a gente tem usado a toracotomia anterior direita. Eu acho que já tem mama definida, ela tem uma grande vantagem até superior à cirurgia da válvula mitral. Quando nós fazemos a cirurgia minimamente da válvula mitral, a gente acaba abrindo mais para o lado, mas para CIA é bem anterior, é fácil visualização. Eu acho que é a cirurgia ideal para fazer pelo acesso pela auréola, porque cai exatamente, diretamente sobre a CIA sem nenhuma dificuldade. Ou seja, não tenho dúvida que esse é o acesso ideal para os pacientes adultos, principalmente mulheres. Aqui eu peguei um exemplo aí da internet, procurei, hoje muita transparência nos serviços, aqui o Children's National, para ter ideia quantas CIAs estão sendo operadas nos pacientes. Esse é um centro que opera tanto cardiopatias congênitas em pacientes adultos, pediátricos e adultos, e percebam vocês que foram feitas lá no ano passado, ou retrasado, melhor, 36 cirurgias de CIA, ou seja, a cirurgia da CIA ainda é uma realidade na cardiopatia congênita, nos serviços de cardiologia pediátrica. E eu peguei e comparei com o meu serviço. Eu tenho um grupo aqui, coordeno um grupo centralizado de cirurgiões cardíacos. A gente tem realizamos o ano passado aí mais de 1.500 cirurgias cardíacas, distribuído em 2 grandes grupos, pacientes pediátricos, aí em torno de 500 pacientes, operamos no ano passado, mais de 1.000 pacientes adultos. Mas quando a gente olha a CIA baseado nesse aspecto, claro, esse aqui é o nosso movimento pessoal, não é institucional de nenhum hospital aqui. Por exemplo, no Hospital Pequeno Príncipe, eu não sou o único cirurgião do Hospital Pequeno Príncipe, aqui estão listados os casos meus do Hospital Pequeno Príncipe. Então, todos esses casos são os casos do meu grupo. Então, mas me mostra uma ideia. Eu consegui extrair que nos pacientes adultos, no ano passado a gente operou só 11 casos. 8 por esternotomia e 3 por toracotomia anterolateral direita. Nós temos um serviço forte aqui em Curitiba de pacientes do SUS. Nas cirurgias do SUS, as cirurgias por vídeo são muito restritas. Então, talvez esse seja o efeito desse espectro. E separei os casos da população pediátrica. Percebam vocês que a gente operou o ano passado, e aqui eu dividi naquelas primeiras CIAs que eu tinha mostrado para vocês lá, CIA tipo ósteo primo, CIA com drenagem anômala, CIAs ósteo secundo, e operamos 61 pacientes, ou seja, aqueles 30 casos por centro. Aqui é o nosso centro de Joinville, aqui também é um hospital que, apesar de ser coordenado por mim, quem opera a maior parte desses pacientes aqui é o Dr. Carlos Henrique, que trabalha comigo lá em Joinville. E se nós formos ver o nosso acesso por mini, aqui no Hospital Pequeno Príncipe é um universo de pacientes só de convênio, e nesse hospital é um universo de pacientes somente SUS. Então, aqui, 35 cirurgias, ou seja, as cirurgias das CIAs ainda é uma realidade na população pediátrica. E eu destaco para vocês aqui que nesses 2 centros, são os maiores centros, um de cada estado aqui da região sul, e a gente trabalha, quem conhece a cardiologia pediátrica, é um heart team de verdade. Eu não indico nenhum paciente para cirurgia ou para hemodinâmica. Eu recebo doente de cardiologistas pediátricos. É muito difícil que um paciente seja operado sem que passe por uma indicação de um cardiologista pediátrico, ou seja, essa aqui é a realidade da nossa prática nos 2 estados aqui, Paraná e Santa Catarina. Então, todo mês aí tem 1, 2 cirurgias de CIA. Percebam vocês ainda que a maior parte das CIAs aqui que eu faço são por mini, pelo aquele acesso da toracotomia axilar direita, e mesmo aqui em Joinville, uma grande parte das cirurgias também são feitas pelo acesso axilar direito. Eu acho que eu deixo algumas mensagens aqui
que escolher o melhor método deve estar baseado em resolutibilidade. Resolutibilidade, ou seja, a cirurgia trata qualquer tipo de CIA. Não existe uma CIA. A mortalidade da cirurgia é zero. Eu nunca ouvi falar de um paciente abrir e fechar de CIA que não tenha sido fechado a CIA. No entanto, como eu já falei para vocês, eu recebo anualmente pacientes que foram levados para a sala de hemodinâmica, anestesiados, intubados, e não sequer conseguiram colocar o dispositivo. Ou seja, eu acho que talvez esse aspecto ainda seja o que fundamente muito forte o fechamento cirúrgico das CIAs na população pediátrica. E o aspecto estético, eu acho que hoje é um viés de toda a cirurgia, tanto a toracotomia inframamária para os adultos, como a axilar direita, ela tem um aspecto estético muito favorável. Então, eu concluo que a cirurgia para correção, e aqui eu falo cirurgias convencionais, como me foi designado, dos defeitos do septo intraarterial, podem e devem ser sempre realizados por um acesso minimamente invasivo. Axilar na população pediátrica e anterior direita na população adulta. Obrigado a todos. Obrigado, Leonardo, pela excelente exposição. Eu vou passar agora para a doutora Lídia de Souza. Só uma apresentação, a doutora Lídia de Souza, ela é cardiologista intervencionista, portanto, e hemodinamicista, em Portugal, Lisboa. Ela tem formação também em ecocardiografia e atualmente ela trabalha no Hospital da Cardiologia do Hospital Santa Maria e no Hospital da CUF, que é um hospital privado. Então, ela tem acesso tanto à medicina privada como à medicina de pacientes diferenciados, né? Que não é a maior parte dos hospitais, como o de Santa Marta, são simplesmente hospitais públicos. Então, as pessoas acabam trabalhando o tempo inteiro nessas instituições, tanto cirurgiões como hemodinamicistas e cardiologistas, do mesmo modo. A doutora Lídia é sócia da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, bem como da Sociedade Europeia de Cardiologia. Doutora Lídia, é um prazer tê-la aqui conosco e, principalmente, quer dizer, eu quero agradecer pelo horário que, nesse momento, quer dizer, são 4 horas de diferença, então são 20 para meia-noite em Portugal, e a doutora Lídia se dispôs a participar durante todo esse período. Muito obrigado, doutora Lídia. Boa noite a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos. É um prazer, é uma honra estar convosco. Agradeço muito o convite. Não é tarde, nós somos latinos, gostamos de estar acordados até tarde, portanto não é um problema. A apresentação que eu fiz, só aqui uma pequena introdução, eu acho que temos ou como foi transmitido, uma Assembleia heterogénea e está focada como nós trabalhamos em Portugal, do modo geral. Isto reflete a realidade portuguesa, não só do meu centro, e também um pouco, não só evidência científica, como mais uma evidência prática, como é que nós trabalhamos na oclusão dos defeitos septais. Para começar e para localizar o problema, ainda há bocado se falava que Curitiba tinha, julgo, 12 milhões de habitantes. Nós, em Portugal, temos 10 milhões no país inteiro, e ilhas, Madeira e Açores, com uma população muito envelhecida. Portanto, só esta pequena diferença demográfica já põe uma visão do problema e dos números e daquilo com que nos enfrentamos. É impossível neste momento falar sem todos nós nos sentirmos afetados pela pandemia e pela realidade que nos afeta a todos, aos nossos doentes e a profissionais, e como fatalmente surge a curiosidade como é que está aquele com quem falamos. Eu fiz-vos aqui um resumo do número de casos à data de ontem. Estávamos com cerca de 28 mil casos diagnosticados, 1.144 mortes e 112 doentes em unidades de cuidados intensivos ainda internados. E ao que sabemos, em abril, não havia dados de maio, cerca de 2.100 profissionais de saúde infectados, ao que sabemos também, sem ainda nenhum morto. E eu sei que é uma realidade muito diferente de algumas zonas do Brasil, que também é heterogéneo. Nós estivemos em estado de emergência, lockdown muito
exigente até dia 4 de maio, portanto entre 19 de março e 4 de maio saímos do estado de emergência para aquilo que agora chamam de estado de calamidade, que é o desconfinamento por etapas. Nunca tivemos uma situação de ruptura, conseguimos manter hospitais ou zonas Covid negativo e positivo, ou free e não free, embora esta definição, como saibam, não é muito rigorosa, é difícil manter os doentes rigorosamente separados. Houve uma atividade na área cardiovascular da cirurgia cardíaca e da cardiologia em geral, diminuiu brutalmente, na cirurgia cardíaca no meu centro concretamente para 30%, embora se tenha mantido a atividade de intervenção e cirúrgica urgente, quer transplante, quer na área dos congénitos, quer na área dos coronários e na área da intervenção estrutural mais premente. Estamos agora numa retoma gradual da atividade, sendo que o novo normal, pelo menos por aqui, a atividade tem sido muito abaixo daquilo que nós estamos à espera. Em Portugal nós temos um sistema de saúde misto, temos um Serviço Nacional de Saúde que é estatal, que é de acesso universal, toda a gente tem acesso e que é basicamente gratuito, os preços são vestigiais. E temos uma medicina privada e 1/3 da população tem algum tipo de seguro, mas os seguros em Portugal, como na maior parte da Europa, à exceção da França, raramente seguram doentes com patologia congénita. O que faz com que a maior parte dos seguros dos doentes com patologia congénita seja tratado no Serviço Nacional de Saúde e é essa, sobretudo, a realidade que eu vos trago hoje. Como o professor Rui Almeida já disse, eu trabalho no Hospital de Santa Marta, um convento do século XVI, tem a imagem em baixo, com os claustros muito bonitos, mas acreditem que depois tem uma área um bocadinho mais diferenciada e mais evoluída, agregada, que é o centro de cardiovascular onde trabalhamos, e estamos à espera que autorizem a construção do novo hospital dito Todos os Santos, que também tem uma imagem, mas que não se perspectiva então agora com a crise económica que esteja para já. Portanto, como vos disse, a sítio onde trabalho, que é no Hospital de Santa Marta, faz parte de um centro hospitalar, tem um departamento que é de coração, vaso e tórax, que é dirigido pelo professor José Fragata, que tem vários centros em Portugal, agora começaram-se a organizar os centros de referência, ou seja, determinadas patologias devem ser referenciadas para determinados centros, até porque com 10 milhões de habitantes há de facto uma necessidade de concentrar a experiência em alguns locais e em alguns centros com estrutura própria. Eu trabalho concretamente no Centro de Referência de Intervenção Estrutural. Em intervenção estrutural não faço apenas cardiopatias congénitas, mas sobretudo agregado ao Centro de Referências de Cardiopatias Congénitas, e há mais centros de referência no hospital, mas estes centros são particularmente importantes, o DECMO, o transplante cardíaco e a de hipertensão pulmonar pediátrica de adultos, que se consiga de facto estabelecer uma equipa funcional para tratar doentes com patologia congénita. Temos equipas próprias, os cardiologistas de gosto de adultos, que não estão exclusivamente dedicados a isto, mas fazem quase só esta atividade, não quer dizer que não façam urgência, outro tipo de atividade, eco ou hemodinâmica. Temos cardiologistas pediátricos, cirurgiões cardíacos específicos com treino em cardiopatia congénita e anestesia, depois várias especialidades e outras técnicas e enfermagem específica que nos dão apoio. A intervenção percutânea em Portugal é feita por cardiologistas de adultos e pediátricos subespecializados em cardiopatias congénitas. Fazemos procedimentos híbridos ou combinados com os nossos cirurgiões cardíacos, também eles especializados em cardiopatias congénitas, e a maneira como nós nos acreditamos numa área onde não há grandes regras em países com números tão pequenos é um pouco por procedimento. Nós trabalhamos todos juntos, há determinadas técnicas que pelo número são feitas menos vezes, por exemplo, no caso das válvulas pulmonares percutâneas, concentramos mais num operador e fazemos uma acreditação, isto é um bocado o espírito do SCAI, dos americanos, mais por procedimento e pela equipa do que propriamente por outro método. Esta acreditação está agora a ser revista, é um documento já publicado, está em fase de comentário público no SCAI, portanto pelos nossos colegas americanos, e que é curioso de ler. Eu vou-vos trazer de uma maneira que tentarei ser mais prática a nossa experiência na intervenção percutânea em defeitos do septo. Começarei aqui pela comunicação interauricular tipo osteoso-segundo. As indicações, a localização, a anatomia já foi discutida.
A nossa série tem agora um pouco mais do que estes doentes, à volta dos 590 doentes, com uma taxa de sucesso que ronda os 96% e com complicações majores inferiores a 1%, das quais não existe mortalidade. Eu julgo que é um aspecto importante, porque nós temos que fazer a técnica tão bem como uma das melhores cirurgias que eu conheço, já foi dito ainda agora, que é uma cirurgia que normalmente tem uma mortalidade de 0 e uma morbilidade também residual. Portanto, só devemos fazer se pudermos fazer ou tão bem ou melhor, quer no imediato, quer tardio. Obviamente, o ecotransesofágico também já foi falado, é um método de eleição. Usamos alguma vez a TAC e a ressonância para caracterização de defeitos complexos ou de lesões associadas e, obviamente, todo o estudo de outras causas de sobrecarga direita. Isto já foi falado, não me vou demorar. Sendo uma plateia que eu julgo que é heterogénea, o princípio da oclusão percutânea funciona pela colocação de um dispositivo no septo interauricular, já digo o procedimento, e os dispositivos são colocados por via percutânea, mas implica que haja espaço para ancorar. Pode-se fazer muitas CIAs, mas em termos práticos será melhor para comunicações até determinados diâmetros. Peço desculpa, nós temos dispositivos até 40 milímetros disponíveis no mercado, mas o facto de termos que ter bordes para ancorar, peço desculpa, mas o computador tem autogestão, termos bordes para ancorar ao dispositivo, ou seja, para prender, para ele não embolizar e para termos distância às estruturas, de modo que não interfiram com as estruturas cardíacas, são um dos condicionantes para selecionarmos os doentes. E, portanto, a primeira parte para selecionar doentes para oclusão percutânea da CIA tem essa avaliação dos bordes, vocês dizem bordas, pelo que eu percebi, os americanos dizem rim, portanto ficamos aqui com uma equivalência, e devem ser adequados a não só a suportar o dispositivo da oclusão, como a evitar que esse dispositivo vá causar interferência com alguma estrutura cardíaca, seja em termos de lesão, seja em termos de função, nomeadamente com a válvula aórtica, a válvula mitral, as veias pulmonares, concretamente a veia pulmonar superior direita e também a localização à veia cava inferior e à veia cava superior. Portanto, o estudo prévio por transesofágico para a avaliação da CIA é importante também pelos bordos. No nosso centro, nós fazemos o procedimento em geral com anestesia geral e controle de ecotransesofágico. Em alguns doentes selecionados fazemos concentração profunda e eco intracardíaco, mas dado o elevado preço do eco intracardíaco, não é de longe nem de perto a nossa técnica de primeira linha. Uma punção numa veia femoral, portanto fica heparinizado, fazemos profilaxia. Desculpem, mas eu estou com o computador do meu marido, tem um touchscreen horrível. Passamos a CIA, colocamos um fio guia numa veia pulmonar, pode ser uma superior esquerda ou direita, e na nossa prática nós fazemos sempre a avaliação da comunicação interauricular com o balão de oclusão. Há muitos centros que não fazem. O motivo por que o fazemos tem muito a ver com a nossa experiência de estar muito tempo no bloco com os cirurgiões. A CIA não é o que parece. A CIA é um defeito que deve ser avaliado com cuidado do ponto de vista anatómico. O balão de oclusão permite-nos fazer um dimensionamento adequado, avaliar a qualidade dos bordes e detectar defeitos adicionais. Ajuda-nos a completar a imagem morfológica que temos do defeito. Nós temos algumas regras, isto nem tudo vem na literatura, também gostamos de ver como é que o balão se porta na CIA. Quando o balão fica estável, arriscamos um bocadinho mais na oclusão nas CIAs, na dimensão até a qual ocluímos. Quando o balão é muito instável, denotando bordes que não são tão sólidos ou tão consistentes quanto isso, vamos para dimensões mais pequenas. Ao longo de todo o procedimento fazemos eco, obviamente, que é para a colocação do dispositivo, ver a sua posição, ver que não está a interferir com nenhuma estrutura cardíaca e ter a certeza que não tem um chanto residual significativo, e se considerarmos o resultado adequado, libertamos. Estamos a fazer algumas vezes eco tridimensional, mas como temos limitação de ter ecocardiografista na sala, normalmente somos nós que fazemos nossos próprios ecos, trabalhamos dois, saltamos do eco para a sala, para a mesa de hemodinâmica. Normalmente o ecotransesofágico é feito mais até no ambulatório para planear o procedimento e usamos só algumas vezes na sala em defeitos que sabemos mais complexos.
Usamos alguma vez, como vos disse, a ecocardiografia intracardíaca para nos libertar da necessidade de anestesia geral. É difícil ter anestesistas, pelo menos aqui pelos nossos lados. Portanto, a sonda pode ser manipulada por nós na mesa, enquanto durante o procedimento. Tem o problema do elevado custo, é um device caro, em que estamos a tentar a aprovação que já existe em alguns países europeus de reesterilização, que permite utilizar a sonda mais cerca de 10 e eventualmente mais vezes. Selecionamos o dispositivo, nós temos um vasto armamentário de dispositivos à nossa disposição, do ponto de vista comercial. Normalmente selecionamos dispositivos pelo mesmo tamanho que o diâmetro da CIA quando avaliado com o balão e fazemos oversizing variados em CIAs maiores que 20 mm e depois quando temos abortos inadequados ou um aneurisma ou defeitos múltiplos que queremos cobrir com um só dispositivo. Agora, raramente, na nossa experiência, não só na nossa, como isto é referido na literatura, raramente a CIA é um buraquinho redondo na fossa ovalis, muito certinho, única, redondinha. Isto raras vezes, não é raras vezes, mas será cerca de um quarto dos casos. A maior parte dos doentes, em particular dos adultos que nos aparecem para oclusão de comunicação interauricular, ou apresentam bordes deficientes, ou CIAs com dimensões grandes ou múltiplas, e aparecem-nos ainda idosos que, não apresentando desafios morfológicos propriamente, apresentam o desafio fisiológico e hemodinâmico no caso da CIA do idoso, da CIA com hipertensão pulmonar, ou também no que começa a aparecer defeitos residuais de intervenções prévias, que é de intervenções que CIAs foram criadas para intervenções no coração esquerdo, quer CIAs deixadas por nós mesmos, cardiologistas de intervenção, quer deixadas pelos cirurgiões, porque vai aparecendo um pouco tudo. Concretamente, portanto, poucas CIAs são, como vos disse, na nossa experiência, cerca de um quarto das CIAs serão casos relativamente lineares, mas depois o resto costuma haver algum tipo de problema. Um dos problemas mais frequentes é a existência de um bordo aórtico ou muito pequeno ou muito ausente. Isto é um achado que, não contraindicando a oclusão da CIA, existe recomendações, em particular de alguns dos fabricantes dos dispositivos, para não posicionar ou para ter cuidados adicionais pelo risco de erosão da válvula aórtica. Erosão essa que será um fenómeno, a maior parte das vezes, tardio, e nós, quando encerramos, não temos que pensar só no resultado imediato, temos que pensar que essa pessoa vai estar décadas a viver, se Deus quiser, e com o coração a bater 80 mil vezes por dia. Quanto tempo é que um dispositivo vai estar a roçar na raiz da aorta e a provocar uma erosão tardia? E, portanto, os dispositivos que ficam posicionados, em particular nesta posição, em que ficam a pressionar a raiz da aorta, têm um risco de erosão tardia significativa. Portanto, nós, quando temos um deficiente bordo aórtico, tentamos selecionar o dispositivo e, sobretudo, posicioná-lo de modo a que fique numa posição que não comprometa diretamente os discos, não façam pressão diretamente sobre a raiz, mas sim que fiquem abertos e não haja um risco de erosão tão grande. Na nossa experiência, e nós temos um follow-up de cerca de 96% dos nossos doentes, e começámos em 98, nunca temos nenhum caso detectado de erosão tardia, embora haja 2 doentes que nós não temos a certeza absoluta da causa de morte, mas aparentemente não terá sido cardíaco, pelo menos um deles teria uma neoplasia. Outro problema que se põe é a oclusão de CIAs com defeitos fenestrados, ou seja, de comunicações de septos com multifenestrações. Nós temos dispositivos específicos para conseguir a oclusão destes defeitos, são os ditos cribiformes, em que entre estes 2 discos não existe um colo tão largo como quando pretendemos ocluir uma CIA, mas sim um colo mais fininho, mais tipo dos dispositivos de encerramento de foramen, e em que podemos, com o disco, ocluir todo o defeito. Portanto, temos armamentário também para estas comunicações. Também podemos encerrar CIAs múltiplas, e este é um dos exemplos que eu gosto de mostrar porque é que gosto do balão de oclusão. Isto é um doente que, aparentemente, quando não tinha o balão, tinha uma comunicação que seria aceitável, grande, que parecia única, mas quando fazemos o balão de oclusão, vemos aqui indentação e aparece-nos um defeito superior. Portanto, este doente tinha 2 defeitos. Este doente já tinha sido operado com uma sutura direta num adulto grande
e, portanto, não teria sido, se calhar, a melhor cirurgia. E não foi em Portugal, vou-vos dizer, e, portanto, era um doente já operado e a nossa tentativa e o nosso tratamento seguinte foi a colocação de 2 dispositivos para a oclusão das 2 CIAs que o doente apresentava. Concretamente, doente com 2 defeitos, um deles tinha sido encerrado por via percutânea e tinha sido deixada uma CIA adicional em baixo, portanto, uma falência de um encerramento percutâneo, em que também corrigimos a segunda CIA com o dispositivo. Os defeitos grandes ou com maus bordos colocam vários problemas para encerrar. É frequente o dispositivo atravessar o septo numa posição inadequada, migrar para a direita, não se conseguir ancorar devidamente na CIA. Só para dar um espectro, existem múltiplas técnicas que podemos tentar para encerrar CIAs grandes, desde abrir o dispositivo logo nas veias pulmonares e fazer quase um efeito que nós chamamos de esticador, esticá-lo até a aurícula direita e depois então libertá-lo no septo, abrir os dispositivos junto ao teto da aurícula esquerda e esticar o resto do dispositivo à veia cava inferior e encerrar. Algumas técnicas como o posicionamento com a assistência de balão para evitar que o dispositivo migre para o lado direito, ter um balão insuflado que se vai desinsuflando progressivamente enquanto se posiciona o dispositivo. Portanto, as CIAs grandes têm várias técnicas ou manobras ou tips and tricks que podemos usar para tentar um maior sucesso na oclusão. Está também descrito, nós nunca fizemos, usar-se uma técnica em CIAs, consideramos ou que estamos pouco seguros que não vamos ter uma complicação, quer pelos bordos, quer pela dimensão, que o dispositivo possa ter uma embolização. Está descrita a técnica de pôr um snare acoplado ao dispositivo e mantê-lo durante um tempo até ter a certeza absoluta que este dispositivo não vai embolizar, aumentando a segurança do procedimento. Pessoalmente nunca fiz, não tenho experiência, mas está descrito. Aqui em 2011 nós fizemos um registro com os nossos colegas espanhóis para perceber a segurança de algumas das coisas que nos preocupavam nas comunicações interauriculares, na oclusão percutânea, em particular na utilização de dispositivos de grandes dimensões. O estudo foi coordenado pelo Felipe Hernandes, em Madrid, e nós incluímos entre Portugal e Espanha 449 doentes com dispositivos maiores que 26 milímetros e que tinham já algum follow-up, e as grandes complicações que existiram, como era de prever, foram 2 embolizações, uma malposição com recuperação percutânea e reposicionamento, e 3 perfurações cardíacas, nenhuma delas com necessidade de cirurgia cardíaca de emergência, portanto resolvidas com pericardiocentese. O que se observa é aquilo que é de esperar, que é os dispositivos maiores, nós temos mais falência no procedimento e temos menos bons resultados. E sendo que na nossa avaliação na altura o fator preditor mais significativo do mau resultado no procedimento de oclusão percutânea foi um mau bordo inferior, um mau bordo à veia cava inferior. É um bordo que, quando não é adequado, é de facto um facilitador de embolização e de mau resultado. A oclusão da comunicação interauricular em doentes idosos, não ainda aqui definir o que é idoso, está cada vez mais difícil, e nos doentes com hipertensão pulmonar é outro dos desafios. Aqui não tanto um desafio morfológico, obviamente se pode somar o desafio morfológico, mas antes de chegar à morfologia é um desafio clínico. Na indicação, obviamente, mas também, sobretudo na parte hemodinâmica, é complicado avaliar quais são os doentes que nós devemos fechar sem nos fazer mal e, sobretudo, selecionar aqueles que temos a certeza que vão melhorar. Devemos usar estudos hemodinâmicos muito rigorosos, fazer testes de vasorreatividade pulmonar. Nós utilizamos bastante o teste de oclusão com balão, em particular nos doentes com mais de 65 anos. Seguir estudo hemodinâmico completo e ver o comportamento das pressões auriculares do débito cardíaco para ter a certeza que a oclusão do defeito não vai levar a uma falência ventricular esquerda por perda de escape. Em doentes com hipertensão pulmonar fazemos muitas vezes pré-tratamento com vasodilatadores pulmonares específicos, estamos a falar de casos de hipertensão pulmonar obviamente com resistências elevadas e temos um algoritmo que vamos seguindo até decidir se o doente é para encerrar ou não encerrar por via percutânea
ou cirúrgica, sendo que, em alguns casos, em que avançamos para a oclusão, utilizamos os dispositivos fenestrados. O nosso esquema que nós utilizamos em particular nos doentes com disfunção ventricular esquerda, e que em grande parte é o que se utiliza nos doentes com mais idade, segue um bocadinho o organigrama que aqui está, com algumas nuances no uso dos inotrópicos, em que vamos fazendo avaliações hemodinâmicas e é com elas que decidimos se avançamos, fazemos algum mais teste de terapêutica e voltamos a fazer teste com balão de oclusão, e se avançamos para uma oclusão convencional ou para uma oclusão com dispositivos fenestrados. Estes dispositivos fenestrados utilizam-se em geral na hipertensão pulmonar grave ou em idosos com risco de disfunção ventricular esquerda no pós-procedimento. Como disse, só os utilizamos quando temos uma avaliação hemodinâmica favorável depois dos estudos com o teste de vasorreatividade e balão de oclusão sempre que necessário. Estes dispositivos já existem no mercado fabricados, ou como no caso da Ocultec tem dispositivos já fenestrados, ou nós podemos com facilidade fenestrar um dos dispositivos criando um escape para o ventrículo. Também, como vos disse, fazemos a oclusão de CIA por uma indicação de defeitos residuais. Após cirurgia ou oclusão percutânea, quer os cirurgiões, quer nós podemos deixar defeitos, será mais raro nos cirurgiões, mas temos alguns casos. Temos alguns casos raros de falência estrutural de alguns tipos de dispositivo. Sérgio, desculpa, de alguns tipos de dispositivo, em que, por exemplo, temos aqui o caso deste dispositivo, que é um dispositivo atriacéptico. Houve uma série, um lote destes dispositivos em que a rede a malha, o mesh do dispositivo ficou permeável e criou uma CIA residual. Houve uma série de dispositivos descritos na literatura e em que voltámos a fazer a oclusão percutânea com dispositivo de foramen oval, uma vez que se tratava de um defeito muito pequeno. Isto já foi há uns anos e a doente está bem. A outra indicação que começamos a ter algumas vezes é após procedimentos, após procedimentos estruturais com punção transeptal em que seja deixado, nomeadamente mitral ou oclusão de apêndice, sem que o defeito que existe a nível septal tenha algum significado. Concretamente, nós não temos nenhuma referência para estes doentes, há centros que os descrevem, a necessidade de oclusão destes doentes. Portanto, em resumo, em relação à oclusão percutânea da comunicação interauricular, é um procedimento seguro e eficaz, com uma taxa de sucesso elevada, está mais que demonstrado desde que foi instituído, e já foi há muitos anos, por Kings and Mills, em 1976, mas implica uma avaliação e seleção cuidadosa dos doentes. É muito dependente da experiência dos centros e dos operadores. Não devemos pensar só no resultado imediato, devemos sobretudo também ponderar os resultados tardios para estes doentes e lembrar-nos sempre que a cirurgia é uma alternativa segura, válida, de baixíssimo risco e que só devemos ocluir aquilo que temos a garantia, ou algo, tanto quanto alguma coisa pode ser garantida, quando temos a certeza que vamos ter um bom resultado. É claro que obviamente há doentes que se fará uma tentativa e poderão ser sempre referenciados para cirurgia, já também há esse espírito, mas lembrar que os doentes devem ser selecionados e só se deve fazer o procedimento, e estamos em vários passos deste procedimento, podemos sempre parar e voltar atrás ou não fazer ou mudar de atitude. Nós comparamos à cirurgia e, portanto, o nosso objetivo é ter resultados tão bons ou melhores que os cirurgiões. Um pouco a comunicação interauricular na mente de muita gente é um defeito simples. E eu acho que é tudo menos simples, e acho que quem tiver muito tempo com os cirurgiões no bloco tem essa certeza. As coisas nem sempre são o que parecem, e aqui, mudando uma frase de um diálogo de Platão, a primeira impressão engana muitos, mas a inteligência, aqui eu substituiria a inteligência pela experiência de alguns, percebe o que está cuidadosamente escondido. Portanto, aquela mensagem que as CIAs muitas vezes são defeitos simples e que obrigam equipas com experiência, é a mensagem que aqui também queria passar. Em relação à oclusão do foramen oval patente, eu peço desculpa, os slides estão em inglês porque não dei porque fui buscar alguns slides de oclusão de foramen e não dei porque ele já estava em inglês e depois decidi não mudar.
Obviamente o foramen oval patente é uma estrutura embrionária que fica patente em cerca de 25% da população, mas também aqui temos uma variabilidade anatómica enorme no que é um foramen oval patente. Um foramen oval patente não é um furinho no septo, às vezes é, mas muitas vezes é um defeito mais complexo do que isso. Tem sido implicado em casos de embolia paradoxal relacionado com AVC ou com acidentes químicos transitórios, com a doença de descompressão do mergulhador, nos quais nós temos alguns doentes encerrados com esta indicação. Há alguns casos raros de infarto do miocárdio por embolia paradoxal, em particular para a coronária direita. Raramente acidente vascular para o outro território, como a renal, e no síndrome platípneia, que ainda há pouco diziam que nunca tinham visto, nós temos 5 doentes encerrados, uma delas é uma anestesista do nosso serviço, com desaturação em ortostatismo e com uma normalização da oxigenação quase imediata após a oclusão. Os outros doentes que temos são quase todos doentes com alguma idade, com alterações da raiz da aorta, nomeadamente dilatação e alterações marcadas da coluna. E, portanto, com um mecanismo ainda pouco claro, mas de facto melhoram com a oclusão. Nós seguimos os guidelines da Sociedade Europeia para a oclusão de foramen oval patente, trabalhamos num Brain Heart Team, sempre que possível, ou seja, a indicação não é posta pelo cardiologista, deve ser posta pelo neurologista ou pela equipa multidisciplinar. Devem ser excluídas outras causas que haja para AVC e chegarmos ao mais refinado diagnóstico possível, que não exista mais nenhuma causa, porque o FOP é tão prevalente que é difícil estabelecer a associação causal, portanto devemos procurá-la exaustivamente. Nós temos procurado nos nossos doentes, um dos indicadores que usamos alguma vez é o score do Hope, um score que no fundo reflete se o doente tem fatores de risco cardiovasculares ou não, um score online fácil de calcular. Quanto mais alto é o score, maior é a probabilidade do acidente vascular ou embolia paradoxal ser relacionada com o foramen oval patente. E de facto no nosso estudo, e nós fizemos, julgo que foi publicado em 2018, foi um cut-off para nós quando o score anda abaixo dos 6, o risco de o acidente embólico que o doente teve não ter nada a ver com o foramen oval patente é de facto mais alto. Isso traduz que o doente tem outros fatores de risco cardiovascular, tem mais idade, é fumador, é hipertenso e portanto temos mais eventos recorrentes apesar de um foramen bem ocluído. Nós até ao fim do ano passado tínhamos cerca de 612 foramens ovais ocluídos por via percutânea, com uma taxa de sucesso de 98% e com complicações major à volta de 1,3%. Isso inclui perfuração, malposição e embolia gasosa, fundamentalmente, mas a maior parte das complicações são de facto no acesso vascular, mas só uma necessitou de cirurgia e não temos mortalidade na nossa série. Sendo o encerramento do foramen oval patente uma técnica percutânea relativamente simples, qual é o risco de encerrar um foramen que esteja ali postado, que não tenhamos a certeza que foi o causador do AVC? A primeira é que não estamos de facto a reduzir o risco. Se não foi o foramen, então é porque foi outra coisa qualquer que deixámos escapar e que não estamos a atuar sobre ela. Depois, quando fechamos um foco, podemos trazer uma falsa tranquilidade e provocar no doente e nos clínicos uma terapêutica médica, farmacológica ou outra inadequada. Parece existir um risco de aumento de fibrilhação auricular relacionado com o dispositivo, portanto esse risco também deve ser ponderado porque a fibrilhação, por sua vez, é causa da AVC. E por outro lado existem riscos relacionados com o procedimento que também devem ser ponderados. Portanto, fechar por fechar, não. Indicação e algum grau de certeza da correlação entre o foramen e o acidente embólico devem estar estabelecidos. Nós dividimos os foramens em foramenes com anatomias simples e complexas, cerca de 45% serão anatomias simples, túneis curtos, sem grandes aneurismas, com uma válvula de eustáquio muito pouco exuberante, em que temos um septo, sobretudo o superior, com uma espessura semelhante ao inferior. Esses doentes fazemos sob anestesia local, só com o controle de radioscopia.
Usamos normalmente, quando o ecotransesofágico não foi feito na nossa instituição, o sizing balloon apenas para perceber a morfologia do defeito e termos a certeza que não fomos enganados na informação do transesofágico em relação à dimensão e, sobretudo, à tonalização do defeito. E é um procedimento, quando é feito assim, é rápido, dispensa transesofágico, dispensa anestesia geral e, opcionalmente, podemos fazer o transtorácico só para confirmar alguma dúvida que tínhamos. Mas cada vez, e com estas novas recomendações, nos referenciam foramentos ovais patentes com anatomias mais complexas. Ou porque têm aneurismas associados, ou porque têm um comprimento do túnel muito longo, ou porque têm assimetrias do septo superior e inferior, onde ancoramos o dispositivo, ou porque existem defeitos adicionais, ou porque os doentes têm alguma outra alteração anatómica, como alguma zona menos boa para ancorar o dispositivo, dilatação da raiz da aorta, às vezes cede, e portanto esses doentes selecionamos para anestesia geral com ecotransesofágico ou ecointracardíaco e temos vários tipos de dispositivo para selecionar conforme o que acharmos que é melhor. Dou-vos aqui a título de exemplo um caso feito como simples, com um doente colocámos um dispositivo num sítio que nos parecia o adequado por fluoroscopia e tínhamos um sizing balloon inocente, tudo foi inocente, mas quando libertámos o dispositivo não nos agradou a posição na angiografia, fizemos ecotrastorácico e o dispositivo estava colocado entre o foramen e a válvula de Eustáquio. E, portanto, removemos o dispositivo e voltámos a posicionar outro sem mais complicações, mas apesar de ser um caso relativamente, como exemplo de um caso que parecia linear, estava a ser feito por um dos nossos trainees e ainda é preciso alguma intuição para ter certeza que as coisas não estão como deviam. Nos casos em que temos um septo superior adjacente à cava superior muito lipomatoso, põe-se alguns problemas de seleção do dispositivo de modo a conseguir uma boa oclusão. Esses doentes, pela assimetria dos segmentos do septo, muitas vezes ficam com um chanto residual que pode ser significativo e algumas vezes utilizamos dispositivos de comunicação interauricular ou dispositivos menos metálicos para conseguir um melhor resultado. Usamos nos túneis longos uma técnica normalmente de punção transeptal, ou seja, se nós fizermos um dispositivo de oclusão de foramen oval patente num túnel muito longo, o que nós vamos ter é um mau resultado. O dispositivo não se conforma, o foramen não fica bem encerrado e, portanto, nesses doentes, o nosso cutoff para fazer a punção transeptal anda à volta dos 15 milímetros de túnel, isto num estudo nosso. O que nós fazemos é fazermos uma punção transeptal e em vez de fechar o foramen aqui, porque teríamos de deixar uma parte do dispositivo aqui, depois a outra saída do túnel estava ali, é fazermos uma nova punção e conseguimos um efeito de selagem do foramen oval patente. Algumas outras técnicas descritas são fazer a angioplastia de balão ou destunelização do foramen oval patente. Isto para estes defeitos mais complexos, a nossa experiência vem sobretudo da punção transeptal com resultado aceitável, embora haja uma tendência para haver mais chanto residual pela própria morfologia do defeito. Pronto, e daqui de Portugal é tudo, esta é a nossa equipa e queríamos mandar todos aquele abraço. Pronto, obrigada. Muito obrigado, doutora Lídia, pela apresentação. Depois a gente vai para as perguntas. E agora eu vou convidar o doutor Eduardo Saad, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da PUC do Rio Grande do Sul e do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, para apresentar a visão do cirurgião sobre os oclusores atriais. Doutor Eduardo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao doutor Henrique, ao doutor Rui, né, e em nome deles a toda a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pelo honroso convite e pela organização desse webinar. A doutora Lídia e os dois Leonardos praticamente já esgotaram o assunto, então facilitaram muito a minha tarefa, então não vou ter muita coisa para falar. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu sou coordenador dos serviços de cirurgia cardiovascular e do Centro de Doenças Cardíacas Estruturais de Adulto. Nós não fazemos procedimentos
cardíacos pediátricos. Nós fazemos procedimentos convencionais e procedimentos transcatéter em doenças estruturais de pacientes, de adolescentes e de adultos. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, eu sou cirurgião cardiovascular com prática transcatéter e sou proctor de uma das empresas, né, que fornece dispositivos para oclusão percutânea, assim como colaboração científica com essa empresa. Com relação ao forame oval patente, ao fechamento do FOP em adolescentes e em adultos, não existe senso hoje em dia em nós indicarmos uma cirurgia com circulação extracorpórea para dar um ponto simplesmente em um defeito. Então, eu acredito que o tratamento transcatéter ele tomou conta dessa seara. Já foi muito bem explicado o que representa, né, o forame oval patente, que é um descolamento do septum primum do septum secundum, ou seja, é um túnel. E aqui a gente pode ver no eco transesofágico, o átrio esquerdo, o átrio direito, em 4 câmaras, axial e no bicaval, como fica representado esse forame oval patente, que na realidade é um descolamento do septo e nem sempre ele é um buraco, na realidade ele é um túnel. Aqui nós temos vários dispositivos para fechamento do forame oval patente, que nós não vamos nos deter em cada um, e o fechamento transcatéter para forame oval patente é um procedimento extremamente simples e muito seguro, em geral guiado com ecocardiograma transesofágico, mas aí nós temos que fazer anestesia geral, porque fica desconfortável colocar o eco transesofágico com anestesia local. Pode ser feito com anestesia local se tiver o eco intracardíaco, ou então se for feito somente com fluoroscopia e com ecocardiograma transtorácico. O mais importante não é o fechamento, a técnica em si. A técnica ela é muito simples. O mais importante é a indicação do fechamento de FOP. Como já foi muito bem mencionado, a prevalência do FOP é extremamente alta na população, em torno de 20%. Então, se nós formos fechar aqueles FOPs discutíveis, nós vamos estar tratando muito mais pacientes que realmente precisam ser tratados. E essas são as alternativas de tratamento para aqueles pacientes que precisam ser tratados. A grande maioria de pacientes com FOP, esse é um achado ocasional, não precisa de tratamento nenhum. Aqueles pacientes que eventualmente tiveram algum evento neurológico, nós podemos usar antiadesivos plaquetários, anticoagulantes orais, o fechamento percutâneo, a cirurgia convencional nós não consideramos mais no nosso meio. Tá? Na realidade, quem indica o fechamento de FOP são os neurologistas. A exemplo do que a doutora Lídia comentou, nós também temos uma equipe de neurocardiologia e todos os pacientes que são encaminhados para fechamento de forame oval patente, eles vêm já com o diagnóstico feito de AVC criptogênico, excluída todas as outras fontes embólicas. Então, essas são as evidências que já foram comentadas, né, que nos embasam a fechar o forame oval patente com embolia paradoxal, basicamente no ano de 2017. E esse é o HOPE Score, que a doutora Lídia também comentou. Quanto maior o HOPE Score, maior a possibilidade de chance do AVC ser do forame oval. E aqui também estima qual é o risco de AVC ou de acidente isquêmico transitório num período de alguns anos, no caso aqui, 2 anos. Então, com relação ao FOP, quando é que nós devemos fechar o FOP na prevenção secundária do AVC criptogênico em 2020? Sempre em pacientes jovens com alto risco de FOP, ou seja, um shunt grande com aneurisma de septo interatrial, considerado FOP de alto risco, HOPE Score alto, evidentemente, excluídas todas as outras causas. Discutíveis, pacientes mais velhos, em torno de 60 anos, com HOPE intermediário. Anticoagulação pode ser uma alternativa se a gente considerar o risco-benefício nesses pacientes. Porque, como a doutora Lídia colocou, existe uma dúvida em relação a maior incidência de fibrilação atrial naqueles pacientes que têm o seu FOP fechado com dispositivos transcatéter. Com relação às CIAs, também boa parte do meu trabalho já foi abordado. Então, a CIA do tipo ósseo secundum, o tipo fosso oval é a mais frequente, corresponde em torno de 70% de todas as CIAs, e a maior parte dessas CIAs do tipo ósseo secundum podem ser fechadas de maneira segura com o tratamento percutâneo ou transcatéter.
Então, aqui nós temos um eco com uma imagem 3D de uma CIA do tipo ósseo secundo, à esquerda uma CIA do tipo ósseo primo, que corresponde em torno de 15% de todas as CIAs, e a CIA do seio venoso, que é aquela CIA alta, que frequentemente está associada com drenagem anômala da veia pulmonar superior direita, corresponde em torno de 5% de todas as CIAs. Então, em torno de 80% das CIAs que são ósseo secundo, a maior parte delas, respeitadas alguns critérios anatômicos, podem ser fechadas de maneira percutânea. Algumas CIAs do tipo seio venoso também podem ser fechadas de maneira percutânea, mas esse tipo de CIA, tanto seio venoso quanto o ósseo primo, são mais indicados ao tratamento cirúrgico convencional. Em quem nós vamos fechar as CIAs? Então, isso também já foi comentado, que independente da sintomatologia, aqueles pacientes que têm uma CIA grande, maior que 10 milímetros, aumento, sobrecarga de volume de átrio direito e átrio esquerdo, que é PQS maior que 1,5 ou 2:1. Então, nesses casos, nós devemos fechar independentemente da sintomatologia. E quais os pacientes que nós não devemos fechar? CIA pequena, menos de 5 milímetros, sem evidência de sobrecarga de volume de átrio ou ventrículo direito, QPQS menor do que 1,5, e aqueles pacientes que já têm, não são frequentes, mas existem, pacientes com hipertensão e hiperresistência pulmonar, com complexo síndrome de Eisenmenger, onde há reversão de fluxo. Nesses casos, não há impacto na história natural da doença, então essas CIAs elas não devem ser fechadas. Existem algumas CIAs que nós chamamos mais desafiadoras, elas são desafiadoras para as terapêuticas transcatéter, não são desafiadoras para o tratamento cirúrgico, como o Dr. Leonardo Molinari muito bem já demonstrou. Então, essas CIAs que são muito grandes, acima de 2, 2,5 centímetros, sem bordos, com septo móvel e com má orientação do septo. Então, essas são as CIAs mais chatas de nós fecharmos. Então, esse slide, a doutora Lídia também já mostrou essa foto, são os bordos junto à cava superior e junto à aorta. Normalmente é onde nós temos ausência de bordo ou bordo menor, mas também nós devemos estudar todos os bordos quando nós analisamos anatomicamente uma comunicação interatrial. E o ecocardiograma hoje nos fornece praticamente todas as informações que nós precisamos para avaliar qual a melhor terapêutica para a correção de um defeito do septo interatrial. Então, aonde não existe consenso, aquelas CIAs muito grandes, acima de 2,5 centímetros, praticamente sem bordos, associadas com ausência de bordos, elas até podem ser fechadas, mas o que nós temos que pesar é o risco-benefício justamente a longo prazo, com a possibilidade de deslocamento do device, de shunt residual ou mesmo de erosão da aorta, como já foi mencionado. Então, hoje em dia, a gente tem imagens bonitas, né, que na realidade não são para fazer o diagnóstico da CIA, mas sim para determinar alguns detalhes. Então, realmente, o eco 3D nos ajuda para determinar alguns detalhes, principalmente em relação ao planejamento do procedimento. Então, aqui nós temos uma visão bicaval, onde nós temos o bordo superior, avaliação do bordo superior, e aqui à esquerda a gente consegue observar essa reconstrução tridimensional. Então, se tem o eco bidimensional à direita, o transesofágico, e à esquerda a reconstrução tridimensional. Aqui no eixo curto, que a gente pode ver bem a aorta, e aqui nós temos que identificar se existe bordo ou não nessa parte aórtica. E aqui no eco tridimensional, normalmente esses defeitos eles não são circulares, eles são ovais. Então, para fazer a medida exata do defeito, o eco tridimensional, qualquer método de imagem tridimensional, nos ajuda mais do que o bidimensional. E aqui 4 câmaras analisando a parte inferior do defeito, né, o bordo inferior, que vocês podem ver aqui junto das válvulas atrioventriculares. Nós também temos que ter algum bordo, porque se nós não tivermos esse bordo, colocarmos um dispositivo grande, pode haver algum grau de interferência com a função das válvulas atrioventriculares. E aqui nós temos exatamente o que a doutora Lídia já mostrou, né, uma técnica que se pode usar quando não se tem bordo aórtico, né, que é o impingement desse posicionamento do device justamente circundando a aorta e se fixando na aorta. E nós temos que ter muito cuidado a longo prazo, estudar bem os casos, para que a posição do dispositivo não traga essa complicação, que é a erosão da aorta, que tipicamente ocorre
atrás do teto do átrio e com sangramento para o pericárdio, que pode ser fatal. Aqui nós temos uma demonstração de um eco tridimensional, começando pelo átrio direito, então uma CIA do tipo ósseo secundum, se girando para a esquerda, a cava superior está em cima, e aí a gente pode ter uma visão do átrio esquerdo. Então, a visão do átrio esquerdo, nós podemos identificar as veias pulmonares, a veia pulmonar superior direita, em caso, por exemplo, de uma CIA do tipo seio venoso, para ver se existe ou não comprometimento ou drenagem anômala dessa veia para o planejamento do fechamento percutâneo. Então, essas imagens em reconstruções tridimensionais nos ajudam para entender bem a anatomia daquilo que a gente vai encontrar durante o procedimento. Também já foi mencionada a importância da medida com balão de CIA. Então, nós medimos a CIA com balão, aquelas CIAs grandes, e que no eco parece que o septo é aneurismático ou muito flop. E na cirurgia convencional, a gente identifica determinados bordos, que na realidade não são bordos, são membranas que não sustentam nada. Então, com a medida do balão, nós podemos ter exatamente a noção da medida da cintura e, a partir daí, onde o dispositivo vai ser fixado. Aqui, simplesmente um passo a passo. Então, já foi mencionado também o passo a passo pela doutora Lídia, mas é a punção da veia femoral direita, se cruza o defeito, se coloca um catéter, que pode ser um MP ou um JR, na veia pulmonar superior direita, cuidando para não chegar perto do apêndice atrial esquerdo, que é onde pode haver maior risco de perfuração. Então, aqui a gente pode observar uma medida com balão, né? Vocês veem a cintura do balão, um balão 34, então aqui nós tivemos, por exemplo, uma cintura de 20. Então, o bordo da CIA que deve ser considerado é um bordo de 20, não aquele bordo menor que foi medido anteriormente. Depois da guia rígida Amplatos colocada na veia pulmonar superior esquerda, nós colocamos a bainha de liberação, que depende de cada um dos dispositivos. Vocês podem ver essa bainha colocada dentro do átrio esquerdo, se retira o dilatador e se retira a guia também Amplatos. Aí o dispositivo ele é colocado, em geral, um dispositivo de liberação do primeiro disco dentro do átrio esquerdo, sob controle de ecocardiograma transesofágico de fluoroscopia, nós aproximamos do defeito da comunicação interatrial, e aqui vocês podem observar uma imagem do átrio esquerdo e átrio direito, e o dispositivo se aproximando do septo interatrial, e a gente pode ver também exatamente a orientação desse dispositivo. Antes de liberar, nós fazemos testes para ver se o dispositivo está bem fixo e analisamos com ecocardiograma transesofágico na grande maioria dos casos. São poucos os casos que nós não utilizamos ecocardiograma transesofágico, e aqui a liberação do dispositivo, e aqui vocês podem observar o dispositivo colocado, né, um lado no lado direito e outro do lado do átrio esquerdo, fechando completamente a comunicação interatrial. E aqui um eco transtorácico também mostrando o sanduíche esse entre os dois átrios, mostrando que há uma boa aposição desses dispositivos. Aqui é um caso, né, que nós fizemos editado, bem sucinto, fechamento de uma CIA do tipo ósseo secundo. Então, aqui a imagem bicaval no eco, vocês veem que o septo é um septo mole. Aqui a medida com balão a gente faz tanto na fluoroscopia quanto no eco, e aí nós comparamos os dois. Aqui acomodando já o device no lado esquerdo, no átrio esquerdo, e aqui já posicionado em ambos os átrios, e aqui já liberado na fluoroscopia ao final do procedimento. E aqui a imagem do átrio esquerdo, né, desse dispositivo. Nós podemos ter essa visualização tanto do lado do átrio esquerdo quanto do lado do átrio direito. Para encerrar, eu só dei uma revisada num artigo que compara a cirurgia minimamente invasiva com o tratamento percutâneo dos defeitos septais. Uma revisão sistemática, uma meta-análise publicada agora, em 2020, mostrando, só para resumir, que a eficácia do tratamento ela é maior com a cirurgia convencional. Claro, nós temos menos possibilidades de insucesso, nós temos menos possibilidade de shunt residual, mas as complicações gerais elas são menores com o tratamento percutâneo e o tempo de hospitalização é menor com o tratamento percutâneo. Então, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens
de um ou outro procedimento. Então, para concluir, me foi solicitado que desse a visão do cirurgião do tratamento transcatéter dos defeitos do septo atrial. Eu poderia concluir dizendo que, usando diferentes técnicas de tratamento transcatéteres e dispositivos, todos os FOPs hoje e a grande maioria das CIAs do tipo ósseo secundum podem ser fechadas de maneira segura e efetiva de maneira percutânea. Aqueles casos complexos e com anatomias mais desafiadoras devem ser referenciadas para centros de excelência e centros em que tenham baixo risco cirúrgico e experiência com cirurgia minimamente invasiva. Não existem procedimentos que são exclusivos ou propriedade de determinadas especialidades. Na nossa opinião, um treinamento adequado, multidisciplinar e tratamento que nós chamamos de cross-training, utilizando várias especialidades e uma nova visão do tratamento das doenças cardiovasculares na era que nós estamos vivendo, com conhecimento da anatomia patológica, da cirurgia convencional, dos métodos de imagem, né, dos anestesistas específicos cardiovasculares, dos cardiologistas intervencionistas, dos cardiologistas clínicos. Com essa união de forças, nós podemos atingir o melhor resultado para os nossos pacientes, desde que a linha e a experiência de tratamento seja adequada. Então, para concluir, eu acredito que os cirurgiões cardiovasculares, com prática transcatéter, evidentemente, com a mesma formação obsessiva que foi utilizada para se treinar na cirurgia convencional, se essa mesma obsessão for utilizada para tratar os procedimentos por via transcatéter, o cirurgião cardiovascular, ou através da composição de um heart team, está capacitado para oferecer todas as alternativas de tratamento dos defeitos do septo interatrial com o mínimo viés possível. E para finalizar, eu gostaria de dizer que, depois de todas essas excelentes apresentações, nós não devemos transformar uma CIA passível de correção cirúrgica simples em um fechamento percutâneo complexo. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado a todos. Deixei o microfone aberto para todo mundo, para podermos ter pelo menos uns 15 a 20 minutos de discussão. Eu gostaria particularmente de salientar aquilo que o Eduardo Saadi já falou. Eu acho que todos os cirurgiões podem fazer, mas primariamente eles devem ser treinados em procedimentos estruturais endovasculares. Nós começamos há muito tempo atrás com o tratamento de aneurismas de aorta, e a grande maioria dos cirurgiões que começou a tratar os aneurismas da aorta de maneira endovascular e progrediu para o tratamento de TAV e inclusive agora o uso de mitral clips, provavelmente tem condições, desde que bem treinado, para poder fazer. Eu acho que, parafraseando aquilo que o Dr. Enio Buffalo dizia, esse tipo de cirurgia não é para todo cirurgião, nem para todo paciente. Então, eu acho que precisamos ser treinados para isso, e os mais novos provavelmente já vão ter um treinamento híbrido nessa relação, e os mais velhos vão ter que se adaptar a trabalhar com catéteres, e não só de colocar um dispositivo desses para fechamento de foramen oval ou CIA, mas sim poder trabalhar principalmente em heart team, quer dizer, ou em equipe multidisciplinar, como já se faz em outras esferas, como o tratamento da válvula mitral e o tratamento da válvula aórtica, e, acima de tudo, que tenha um treinamento bem feito. Quem ganha com isso é o paciente, possivelmente. Quer dizer, eu acho que a coisa mais importante que tem não é o ego do cirurgião ou o ego do cardiologista intervencionista, mas sim a condição que o paciente possa ser tratado da melhor maneira. E aí nós temos condições, como cirurgiões, de poder, bem treinados, eu volto a repetir, poder fazer qualquer tipo de tratamento que for melhor para o paciente e poder tratar as complicações. Mas continuo dizendo sempre que os cirurgiões que não foram treinados nessa parte, eles provavelmente vão ter alguma dificuldade, e aí a intervenção com 2 especialistas de áreas diferentes vai, sem dúvida, modificar o desfecho e o paciente será beneficiado. Esse era um comentário que eu tinha que fazer para uma série de coisas. Eu deixo a palavra com o Dr. Henrique Murat.
Eu teria uma pergunta, assim, simples. Pacientes que com história de acidente vascular, de acidente isquêmico transitório e história também de fibrilação atrial paroxística tratada, curada, com medicação, e foramen oval pérvido. Esse paciente merece tratamento percutâneo ou esse paciente adulto deve deixar sem tratamento, apenas com tratamento clínico? Que idade é que tem o doente? Em torno de 60 anos. Isso é um paciente real. É assim, a partir do momento que tem indicação para anticoagulação oral, e esse doente tem, vai depender se teve uma ablação eficaz, não teve. Se existe uma causa, à partida não devia fazer encerramento de foramen oval patente, até porque os dispositivos de foramen oval patente podem aumentar o risco de fibrilhação auricular. Depois há outra coisa, se puser um dispositivo no foramen, se o eletrofisiologista quiser ir fazer ablação, está bem que pode passar um bocadinho ao lado, mas é mais uma coisa que já lá está. Portanto, eu acho que um doente desses, à partida, deve ser para anticoagulação oral, se já tem uma evidência de uma causa da AVC e não para encerramento percutâneo. Há exceções, como em tudo, mas... Eu faria uma outra pergunta para os Leonardos, acho que basicamente para os Leonardos. Como é que está hoje o tratamento por vídeo e robótica nesse grupo de pacientes com defeito no septo interatrial? Em criança, professor, em criança muito incipiente, porque o acesso femoral é muito difícil, né? O acesso cervical não vale a pena fazer a incisão mini que o Molinari mostrou muito bem. Agora, pacientes adultos, muita gente fazendo, eu tinha uma experiência pequena em pacientes adultos, até porque não chegam muitos pacientes adultos para a gente, mas uma experiência de torno de 10 a 15 pacientes e não totalmente robótica, né? Com incisão pequena transmamilar, como o Molinari mostrou ali naquela imagem dele, a gente tem alguns casos, ou inframamária, e com acesso cervical e femoral, é uma cirurgia fácil, talvez cirurgia boa para começar o treinamento com vídeo, né? Você vê muito pelo próprio buraco que é pequeno, mas você consegue ver, e pelo vídeo também, o vídeo ajuda, né? É auxiliada por vídeo assistida. Existe uma pergunta aqui que foi feita para a doutora Lídia, se eu quero abrir aqui. A pergunta pelo Renato Max. Sabemos que depende muito dos bordes para a indicação dos oclusores. No entanto, existe alguma limitação com relação ao tamanho da CIA, peso ou diâmetro da veia femoral para a indicação em crianças? Eu estava a tentar responder, mas é difícil para a contenção é responder. Obrigada pela pergunta. Eu não sou cardiologista pediátrico, mas de qualquer modo não deve ser feito em crianças muito pequenas, porque, primeiro, se o defeito for pequeno, há a possibilidade de encerramento espontâneo e, portanto, se a criança está bem, a comunicação interauricular é, em geral, uma situação bem tolerada, com exceções em crianças, há que esperar até ver se o defeito é encerramento espontâneo. Se for um defeito maior, também não perdemos nada em esperar que a criança esteja acima dos 5 anos, tenha um peso acima dos 30 kg, para garantir que há espaço no septo interauricular para uma tentativa razoável de encerramento percutâneo. Estar a pôr um dispositivo num septo pequeno, numa criança, não é uma boa ideia. Às vezes é um dos grandes limitantes da oclusão da percutânea na criança, é a relação precisamente entre a dimensão do septo e a dimensão do defeito. Se o defeito for muito grande, não é bom para a oclusão percutânea. Eu acho que a resposta, mais do que o peso, que eu nunca gosto muito de falar em peso, por causa dos cardiologistas pediátricos podem não concordar, mas dá quase sempre a esperar ou que encerre espontaneamente ou que tenha melhores condições anatómicas e de espaço para ancorar um dispositivo. Leonardo, eu teria uma pergunta para você. Você tem uma casuística com 11 adultos e 61 crianças que foram operadas no ano passado de defeito de septo atrial. Você teria alguma condição de poder dizer quantos desses pacientes que foram referidos para o seu serviço foram submetidos a fechamento percutâneo? Obrigado pela pergunta, Rui. Eu não tenho os dados de quantos foram referidos para fechamento percutâneo. Mas o que eu posso te dizer é que eu navego ativamente nessas duas áreas da cirurgia cardíaca, adulta e pediátrica. Minha prática pessoal é dividida quase que meio a meio nessas atividades.
E eu acho que isso que o Eduardo falou é muito importante, porque na população adulta ou já adolescente, que tem aquela CIA que é fácil de fechar, eu não tenho dúvida que aquilo deve ser feito percutâneo. Mas o que eu vejo na população pediátrica e no meu centro, sem dúvida, são operadas muito mais crianças do que fechado percutâneo. Eu não sei quantas são fechadas percutâneo, exatamente, mas é que eu acho que o cardiologista pediátrico, ele olha mais tempo a criança do que, como o Eduardo falou, só a internação, entendeu, Eduardo? É óbvio que a internação é mais curta, mas na criança a gente tem que se preocupar a longo prazo um pouco mais. E eu confesso que às vezes eu fecho CIA em criança que me dá às vezes vergonha, porque realmente eu achava que aquela daria para fechar percutânea. Mas eu acho que a gente tem que jogar sempre na segurança quando a gente fala em criança. O problema do fechamento percutâneo em criança, eu acho que é mais arriscado, eu diria. E lembrando sempre que a gente está falando de uma cirurgia que é a única, talvez, que a gente possa falar que não tem mortalidade. Quero elaborar um pouco, Eduardo, sobre isso aí, quer dizer, as condições que você tem operado CIAs. Existe um grande problema, não é? O maior problema talvez seja até há pouco tempo atrás, o Sistema Único de Saúde não autorizava o uso de oclusores para fechamento de CIA. Agora, não só autorizou, como foi modificada a resolução para que tanto a cardiologia intervencionista como os próprios cardiologistas clínicos e os cirurgiões possam fazer esse tipo de procedimento. Você acha que vai aumentar muito o número de oclusores, de pacientes que vão ser submetidos a fechamento por oclusor? Eu acho importante, em cima do que o Leonardo falou, então eu não vou falar de criança, eu vou falar só de adolescente e de adulto, que é o que a gente faz. Deve ser individualizado muito o tratamento. Eu acho que é importante a gente olhar a longo prazo. Não adianta saber se a pessoa vai estar jantando com a família no dia seguinte, ou se vai ficar 2 dias a mais no hospital, mas se dali 5, 6, 10 anos tem maior risco de ter uma complicação, uma erosão da aorta, ou eventualmente um shunt residual. Praticamente, a cirurgia convencional ela não tem reintervenção tardia hoje em dia. Antigamente, quando se fazia sutura direto da CIA, eventualmente ficava algum shunt residual ou rasgava algum ponto. Hoje, botando PET, praticamente é quase inexistente a possibilidade de shunt residual. Então, é uma cirurgia com mortalidade praticamente zero. Eu diria zero absoluto não existe, mas vamos colocar praticamente zero, só se der uma catástrofe para morrer uma criança numa cirurgia de uma CIA. O procedimento transcatéter ele também é muito seguro, mas ele não é tão eficaz. Eventualmente, a gente pode ficar com algum defeito e ficar com risco de ter uma erosão de aorta e uma complicação mais tardia. Então, eu acho extremamente importante que a gente tenha as duas possibilidades em mente. Eu não acho adequado a gente ter uma alternativa terapêutica e tentar encaixar essa alternativa terapêutica naquele caso específico. Nós devemos analisar o paciente com anatomia e aí definir qual a melhor alternativa. Quem opera sabe que muitas vezes pega um septo que viu no eco e aparentemente era uma CIA tranquila, com um bordo razoável de 5 milímetros, mas esse bordo é completamente e não tem condições de sustentar um dispositivo. Então, por isso que para fazer o procedimento de uma CIA de má anatomia, como a gente comentou, eu acho fundamental ter todos os recursos de medida com balão, das manobras que a doutora Lídia comentou também, eventualmente de se ter um resgate com o snare, de ter um apoio com balão para orientar bem o dispositivo. Então, realmente, esse tipo de correção eu acho que deve ser feito só em centros experientes e, mais uma vez, não vamos transformar uma cirurgia simples num tratamento complexo por catéter só porque o paciente fica menos tempo internado e, a princípio, é menos invasivo. Com relação, Rui, desculpa, a aumentar muito o número de procedimentos, a gente praticamente, eu não me lembro o último FOP que nós fechamos por cirurgia convencional. O último FOP que eu fechei me dá até vergonha de botar um paciente de circulação extracorpórea, chegar lá, dar um ponto em 30 segundos. Então, acho que isso aí realmente não tem cabimento. Então, acho que a tendência vai ser a indicação do tratamento percutâneo. O que nós temos que cuidar é com relação às indicações, porque a indicação do tratamento de FOP, diferente da CIA, ela se presta a indicações equivocadas. Então, nós temos que construir um grupo junto com os neurologistas, excluir todo tipo de arritmia cardíaca,
todo tipo de doença intracraniana ou extracraniana, todo tipo de trombofilia, excluir realmente tudo que possa ser causa de AVC e determinar próximo de 100% que a origem do AVC seja realmente embolia paradoxal, porque senão vai ter gente fechando o CIA aí a rodo, aí vai ser um desastre. Esse é o ponto, quer dizer, basicamente a indicação precisa para o fechamento de um foramen oval. Porque se nós temos 20% da população que tem, a 25% que tem foramen oval, nem todos eles têm que ser fechados. Porque você tem o score de Rope e você tem que ter, pelas diretrizes, que você tem que ter algum tipo de sintomatologia, quer dizer, o sinal que possa ser feito para poder fechar. Não é todo como fechar. Doutora Lídia, eu queria saber qual é a sua perspectiva em relação ao uso de antiplaquetários nos dispositivos. Isso tem relação com o paciente, com o dispositivo, quais os que são usados e quando devem ser usados? Até quando, digamos? Concretamente, nas comunicações interauriculares, nós fazemos antiagregação simples nas crianças 6 meses e nos adultos. O que está definido é antiagregação simples com aspirina ou clopidogrel, nas crianças em geral, aspirina 6 meses. Se o doente tiver fibrilação auricular ou outra indicação para ser hipocoagulado, deve manter a hipocoagulação oral. Em geral, usamos um dos novos anticoagulantes, não usamos dicomarínicos para ser mais simples. Portanto, no adulto, sem nenhuma indicação para anticoagulação de outra causa, como fibrilação auricular, fazemos aspirina. Muitas vezes fazemos dupla antiagregação nos adultos durante 3 meses. Há docentes que fazem 1 mês, há docentes que fazem 3 meses. Nós muitas vezes também nas CIAs, em doentes adultos com dispositivos maiores, mantemos antiagregação até 1 ano, fazemos ecotransofágico há 1 ano aos doentes todos e só quando não existe descente residual é que suspendemos a antiagregação. Obviamente se o doente tiver indicação, portanto doença coronária, doença carotídea, o que for, mantemos. Nas comunicações interauriculares e nos FOBs voltamos a reinstituir, portanto paramos ao fim do ano, se não houver descente residual e se não houver outra indicação, entre 6 meses e 1 ano é o preconizado, nós tendemos mais para 1 ano por este motivo, normalmente fazemos o ecotransofágico só 1 ano. E não é dependente do tipo de dispositivo, é mais ou menos a mesma estratégia para todos os dispositivos. A outra circunstância em que fazemos antiagregação, mesmo com o doente bem encerrado, é nas doentes grávidas, por a gravidez ser um estado protrombótico, quando há um defeito septal, em geral fazemos aspirina. Bom, nós estamos com a doutora Luciana da Fonseca, quer dizer, ela tem 2 perguntas para fazer, eu acho que ela pode fazer diretamente, quer dizer, a pergunta. Bem-vinda. Oi, vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Eu queria jogar uma pergunta para os panelistas sobre se você tiver, por exemplo, uma drenagem anômala parcial de veias pulmonares com a CIA seio venoso e um PCA, qual o tipo de intervenção que vocês fariam nesse paciente? Tudo bem, Lu? Tudo bem. Eu vi que você colocou aí nas perguntas, você propôs uma abordagem que é super interessante, você fazer a fechamento do canal por dispositivo e depois operar por mini pelo lado para drenagem anômala parcial. Eu me sentiria mais confortável de resolver tudo com a mini pelo meio, talvez, mas talvez o seu seja menos intervencionista e seja melhor. Eu não acredito que tenha uma forma mais certa ou menos certa. Depende da experiência. Você que tem muita experiência com traqueotomia axilar, o Molinari também tem feito bastante. E então depende do serviço do cirurgião. Eu acho que eu não caminharia para esse acesso, para esse tratamento híbrido, tipo fechar a PCA por catéter e a CIA por cirurgia. Eu acho que se esse for o caso, eu acho que eu abriria por uma mini esternotomia superior e acho que é uma cirurgia extremamente fácil de acesso. Quando a esternotomia é superior, a mini esternotomia é superior, ela é fácil de corrigir tanto o PCA quanto a drenagem anômala seio venoso. Eu faria esse acesso.
Fernando Antoniali, eu acho que vou deixar para você, como presidente do Departamento de Cirurgia Cardíaca Infantil, a última pergunta, porque... Boa noite a todos. Não sei se todos me escutam. Tudo parabenizar todos os palestrantes, foi ótimas apresentações. E essa abordagem axilar que a Luciana gosta tanto, que o Molinari também comentou, queria só fazer uma pergunta sobre a questão técnica, né? O fato de usar o vácuo realmente facilita a ideia de você não precisar obrigatoriamente cadarçar. Mas se a gente quiser cadarçar também as cavas, Molinari, você acha que isso seria um problema, uma dificuldade? Se quiser diminuir, por exemplo, a aspiração de ar, né, pelas minhas cânulas, isso tem algumas discussões sobre microembolias, né? E a outra questão é sobre pinçamento ou não da aorta, né? Independente de ser uma toracotomia axilar, se isso é algo que deve ser tido como uma conduta, fazer CIA sem pinçar a aorta, ou pinçar a aorta significa uma segurança maior, principalmente no grupo infantil. Obrigado. Eu, nas cirurgias axilares, eu pinço a aorta, faço cardioplegia. Quanto ao fato de cadarçar ou não as cavas, se tiver fácil de cadarçar, eu acho que dá para cadarçar. A mensagem que eu quis dar é que não é necessário cadarçar. Se você abrir no terceiro espaço, aqui, principalmente se for uma CIA tipo seio venoso, às vezes cadarçar a cava inferior lá embaixo é um pouquinho mais chato. Tudo dá para fazer, mas é uma questão de necessidade. Cadarçar a cava superior é onde você está abrindo no terceiro espaço. Quando é seio venoso, cava superior, eu sempre abro no terceiro espaço. Eu uso cardioplegia, pinço a aorta, uso CO2. Aliás, eu uso CO2 não só na CIA, mas todas as cirurgias que abrem o coração. Doutor Henrique, você quer... Terminamos já? É uma pena, acho que tivemos uma bela reunião, acho que aprendemos bastante mais. Agradeço a doutora Lídia por ficar acordada até tarde da noite hoje, e foi uma bela comunicação. Aliás, nós temos feito umas reuniões entre Portugal e o Brasil, e elas têm sido ótimas. A colaboração portuguesa para nós tem sido maravilhosa. Muito obrigado, Lumiana, obrigado ao Leonardo Molinari, ao Eduardo e ao Rui. Eu acho que obrigado a todos, até o nosso próximo webinar. Boa noite.